todos. Sejam bem-vindos. Quem está com expectativa hoje de ouvir a palavra de Deus? Amém. Para começar o culto hoje, vamos abrir a Bíblia no Salmo 148. E antes de ler o texto, verifiquem se o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los eles a honrar e adorar a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor fala assim: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele o estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louve ao Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas de todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Amém? O salmista está convocando toda a criação de Deus a louvá-lo. Desde os céus, onde os anjos, o sol, a lua, o firmamento, que todos eles louvem ao Senhor. Aos que estão na terra, também louvem ao Senhor. Desde as criaturas que estão nas profundezas do oceano, desde os eventos da natureza, dos animais e plantas, tudo louve ao Senhor. Que cada homem ou mulher, idoso ou criança, louve o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua majestade está acima da terra e do céu. O Senhor é rei sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Convido todos a ficar de pé para orarmos e convido o Ministério de Louvor vir à frente já. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, que todas as coisas, toda a tua criação louve o teu nome, bendito seja o seu nome por toda a terra. Graças te damos, Senhor, de estar debaixo da tua majestade. Como é bom estar debaixo do Criador tão bondoso, tão amável, tão santo, tão perfeito, Pai. Louvamos, Senhor, a Ti e a nosso Senhor Jesus Cristo, que está à Tua destra, intercedendo por nós, pelo Teu grande amor ao vir neste mundo, se fez carne para pagar nossos pecados naquela cruz. Obrigado, Senhor, por todo o seu sacrifício. Que o Senhor venha derramar teu grande amor nessa comunidade, nessa igreja, que encha-nos do teu amor, que nada possa satisfazer se não for o teu amor em nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, abençoe aquelas pessoas que não puderam estar aqui também, mas que elas possam ouvir a tua palavra através dos vídeos, que elas venham ser edificadas também. Abençoe os louvores, que seja um aroma suave para a tua presença, que venhamos a cantar com todo o amor e motivação correta no coração. Abençoe a ministração desta noite,
Abençoe grandemente a irmã Leni, que estará trazendo a palavra. Que o Senhor, seu Santo Espírito nos guie em adoração e edificação nessa noite. Que a Tua palavra venha entrar em nossos corações, transforme nossas vidas, nossas mentes. Que venhamos a estar mais parecidos com Cristo cada dia mais. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Paz do Senhor. Amém. Fala pro seu irmão que está aí do lado, que bom que você veio, que bom que você escolheu estar aqui essa noite. Amém. Vamos adorar ao Senhor. E esse momento também é um momento que nós podemos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Quem veio preparado para este momento, pode ficar à vontade, fica aqui a caixinha na frente, amém? O louvor que a gente vai estar cantando hoje, ele fala que nós estamos seguros nos braços do Pai. Às vezes a gente passa por situações difíceis, às vezes nosso emocional ele está abalado, e a gente às vezes pensa assim, eu vou esperar eu melhorar para eu voltar para a presença do Pai, para buscar ao Senhor, mas o Senhor fala que é para nós irmos até Ele do jeito que nós estamos, que Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber, amém? Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em
dando início a essa ministração, com a leitura do texto de Oséias, capítulo 6. Nesse momento nós vamos ler apenas um versículo conhecido, eu sei que é do conhecimento talvez da grande maioria. Versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Vamos orar neste momento? Pai, diante da tua palavra que nós estamos. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que produz em nós, ó Pai querido, transformação, cura, libertação, edificação. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que não seja eu quem fale, Pai, mas que eu seja apenas o instrumento do Senhor. Que a glória do Senhor resplandeça sobre este lugar. Que essa palavra venha, Pai querido, mais profundo de cada um de nós, nos trazendo, Pai querido, aquilo que nós necessitamos. E principalmente que a tua glória, que o teu nome seja exaltado, que nada do que seja dito aqui, ó Pai querido, possa ser de nós mesmos. Mas nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é poderoso para conduzir toda a ministração, e é isso que nós desejamos. Que essa tua palavra venha, Senhor Deus, trazer agora aquilo que cada coração que estiver ouvindo possa necessitar, e que nós possamos desejar e ansiar conhecer mais do Senhor, porque tu és o único Deus digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o nosso culto, de toda essa celebração que nós estamos realizando aqui. Eu oro, Pai, já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre a importância de nós buscarmos a Deus. Esse texto ele é bastante conhecido, e agora, nesse momento, eu não vou estar falando do contexto dele, um pouquinho mais para frente a gente vai estar falando. Oséias significa salvação ou libertação. Foi um profeta usado por um tempo bastante difícil no meio do povo de Israel, mas eu quero me ater agora, no versículo 3, em uma interrogação. O versículo 3 inicia assim, falando: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a minha interrogação seria: é possível conhecer a Deus? Nós temos como conhecer a Deus, ou saber verdadeiramente quem Ele é? A palavra aqui diz que eles deveriam conhecer a Deus. Nós sabemos que muitas pessoas tentam conhecer a Deus, observando a natureza, os astros, dando até uma divindade a determinadas coisas, achando que aquilo é Deus ou que aquilo pode ser Deus. Muitas vezes pela sua própria razão, você tenta conhecer a Deus, só que nós sabemos que o homem, depois da queda, o homem original, ele era capaz de conhecer, de se relacionar com Deus na sua plenitude, mas por conta do pecado, o homem então não tem mais essa condição de se relacionar com Deus. Só que a palavra nos ensina, nesse texto, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, de que maneira é possível conhecer a Deus, se é que é possível? E nós sabemos que para conhecer a Deus, nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Pelo nosso próprio modo de ser, nós não conseguimos. Nós descobrimos e entendemos tantas coisas pelo nosso tato, pelo nosso olfato, pela nossa audição, pelos nossos sentidos. Tantas coisas nós entendemos através das nossas pesquisas, através de nós criarmos hipóteses. Os cientistas conhecem e descobrem tantas coisas. Mas a Deus nós só conseguimos conhecer porque Ele se revelou a nós. Aprove a Deus se revelar a nós. Isso é tão maravilhoso porque se nós fôssemos tentar entender Deus pela nossa própria capacidade, nós tínhamos que ser muito parecido com eles. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o único ser criado que tem o Espírito somos nós. A palavra diz que nós somos corpo, alma e Espírito. Mas nós, por conta do pecado, da queda, nós não conseguimos ser 100% como Deus. Então nós não conseguimos nos aproximar de Deus pelo nosso próprio meio. Então a palavra nos ensina que Ele então, por graça e misericórdia, Ele se revelou a nós. Primeiro, ao povo de Israel, Ele escolheu uma nação para então se revelar. As suas leis, os seus decretos, o seu modo de ser, a sua aliança, o seu pacto. Ele então escolheu homens, como Davi, como Moisés, para registrar a sua revelação. E então chegar a nós o entendimento e o conhecimento de quem Ele é. E um dia Deus ainda nos visitou. Jesus. Eu acho isso tão maravilhoso. Isso é a plena revelação de Deus a cada um de nós. Então nós só conseguimos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele enviou Jesus. Deus veio nos visitar. O Verbo encarnado, o verdadeiro Deus, que veio ao mundo
então, para se revelar a nós e a nos fazer, então, entender quem é Deus. Trazer a nós toda a revelação, depois através dos seus discípulos, através, né, dos seus escritos, e o Novo Testamento, então, vem a ser a plena revelação de Deus. Jesus, né, na sua plenitude. Jesus é, então, o Deus pleno, completo, total, para que nós possamos entender e conhecer a Deus. E quando nós nos perguntamos através desse texto, é possível conhecer a Deus? Então a resposta é que sim, é possível conhecer a Deus, através da sua revelação em Jesus. E o texto aqui diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então não basta apenas você conhecer a Deus, você ter o entendimento, e muitos, né, já passaram até pela casa do Senhor, pela igreja do Senhor e não permaneceram, ou não entenderam essa revelação, ou não quiseram entender, né, pela sua própria vontade. Mas a palavra diz que todo aquele que conhece a Deus, não basta ficar apenas no intelecto, mas é preciso prosseguir em conhecer a Deus. E o desafio do versículo 3 é, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quantas pessoas, né, nós vivemos num mundo, e nós que somos, né, principalmente brasileiros, a gente sabe que no Brasil tem uma cultura da espiritualidade. Você vai em um consultório médico, lá tem uma cruzinha, né? Sempre tem algo relacionado a te levar a entender que Deus existe. Só que se não houver esse prosseguir em conhecer a Deus através de Jesus, nós não vamos entender então quem é Deus verdadeiramente. E esse texto, né, nos leva a pensar como nós podemos conhecer a Deus. E eu quero estar colocando aqui 4 pontos das formas pelas quais nós podemos prosseguir em conhecer a Deus. E o primeiro ponto é o arrependimento. Nesse contexto aqui, Deus estava irado com o povo, porque esse povo havia se prostituído, havia se afastado de Deus e estava adorando a outros deuses. E então Deus usa o profeta Oséias, né, nós não vamos dar todo um panorama aqui, mas Deus usou o profeta Oséias então para trazer juízo, trazer, né, àquele povo uma exortação, falando a eles que era necessário eles se voltarem para Deus, né, que Deus agiria com juízo sobre eles, porque Deus não divide a sua glória, Deus não aceita ser adorado por outros deuses, né, ser substituído, que era o que eles estavam fazendo aqui, adorando outros deuses no lugar do Senhor. Então, amados, para que nós possamos prosseguir em conhecer a Deus, nós precisamos nos arrepender. O homem, quando ele é criado, a própria palavra já diz que nós somos pobres, cegos e nus. E nós somos pecadores por natureza. Nós já nascemos pecadores. Então, para que nós tenhamos esse entendimento, através de Jesus, então nós vamos ao arrependimento. E eu quero pedir, né, para o irmão que possa aí rapidamente abrir para mim, esse texto de Isaías 59, 1 e 2, e está lendo em voz bem audível, né, para que todos ouçam e o microfone possa captar também. Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse texto de Isaías é muito claro em dizer que se nós estamos em pecado, né, nós estamos então separados de Deus. Não há como nós conhecermos a Deus, nós temos essa intimidade, essa ligação com Deus em pecado. A palavra diz que o Senhor nem nos ouve, porque nós não vamos chegar a Ele, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E esse povo aqui, o versículo 15, aqui de Oséias, capítulo 5, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aí já nós leremos os versículos seguintes. Aqui Deus estava, né, se você ler, para nós entendermos todo o contexto, é sempre preciso ler, né, alguns capítulos anteriores e alguns seguintes, para nós entendermos todo o contexto. E aqui Deus estava falando para o povo, né, basta, eu não vou mais, né, me compadecer de vocês, eu não vou mais agir com misericórdia sobre vocês, né, se vocês não, então, mudarem as suas atitudes. E aqui no versículo 15, ele diz assim: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E o versículo 1, 2 é uma oração.
E quando nós lemos ela somente, sem vermos, né, o versículo anterior, é uma oração tão linda, diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e veremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que nós temos que entender que aqui o Senhor estava dizendo: olha, vocês vão orar assim para mim. Vocês vão chegar diante de mim e vão fazer essa oração. É como se eles dissessem assim: se nós formos bonzinhos, se nós prestarmos um culto, se nós fizermos algum ritual, o Senhor vai se compadecer de nós. É igual criança, né? Quando a gente faz uma arte, ele fala: se eu for bem bonzinho agora, minha mãe vai aceitar o que eu estou dizendo. Mas, amados, nosso Deus é misericordioso e bom. Só que o que Ele quer é sinceridade de coração. Se não houver um arrependimento sincero, se não houver realmente, a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Só que o Senhor quer sinceridade do nosso coração. Aqui no versículo 15, Ele diz assim: vocês me buscarão dizendo. Aí Ele relata essa oração: eu sei que vocês vão dizer assim. Eu sei que vocês vão orar assim. Eu sei que vocês vão vir a mim assim. Só que se o seu coração não estiver realmente quebrantado, não houver um arrependimento sincero, o Senhor não vai, né, agir em seu favor. Você não vai, então, estar prosseguindo em conhecer o Senhor. Você, então, não vai estar tendo esse acesso ao Senhor, se não houver um arrependimento sincero. E no versículo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, eu gostaria que alguém lesse também. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Um Deus que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados, porque o Senhor mesmo se fez pecado por nós. Então, nós temos essa liberdade na presença dEle. Deus não está esperando que o conhecimento, que nós o conheçamos por meio de rituais, mas pela prática de misericórdia. Nos versículos seguintes, depois nós vamos ver que ele fala: eu não quero sacrifício simplesmente, mas eu quero misericórdia. Eu não aceito holocausto, eu não aceito apenas ritual, mas eu quero um arrependimento sincero. Então, aqueles que desejam buscar a Deus, conhecer a Deus apenas intelectualmente, não vão conseguir. Buscar conhecer a Deus apenas pela sua própria percepção, pela sua própria capacidade, não vai conseguir, a não ser que entenda a revelação de Deus, se arrependa. Então o Senhor vai começar a agir em seu favor. O segundo ponto que eu quero colocar é que nós vamos prosseguir a conhecer o Senhor, nós vamos conseguir conhecer mais do Senhor através da unidade da santificação na busca. João, texto também bastante conhecido, capítulo 17, versículo 17 ao 23. Gostaria que alguém lesse para mim também, uma voz bem audível. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, e a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Amém. Esse texto é uma oração de Jesus por nós. E ele diz que através dessa unidade dele com o Pai e nós, entre nós, ele então se revelaria ao mundo. O mundo conheceria quem ele é, através da unidade. Então, amados, se nós não buscarmos viver em comunhão com o Senhor, através do arrependimento e através dessa vida de unidade, nós não vamos conhecer a Deus. Nós não vamos ter essa intimidade, esse acesso ao Senhor. E o próximo ponto, ainda falando em santidade e unidade, né, eu me lembrei agora de um versículo que fala que se nós amamos a Deus, se nós conhecemos a Deus, mas nós não amamos ao nosso irmão, nós também estamos negando esse conhecimento. Então a unidade, ela reflete nesse amor, nessa comunhão.
E é lindo esse texto de João que ele leu, onde ele fala assim: eu e o Pai somos um. O Senhor me fez me revelar a eles, para que o mundo conheça, através da nossa comunhão, quem o Senhor é. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer prosseguir em conhecer a Deus, você precisa viver em unidade. Você precisa amar ao teu irmão. Se você quer aprender a lidar com as situações adversas da vida, é o próximo ponto que nós vamos ver. Terceiro, reconhecer que sem Ele não há vida. Nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Nós vivemos um momento, né, onde nós vemos a brevidade da vida. Nós vemos hoje o quanto o homem natural, ele é frágil às enfermidades, ele é frágil às debilidades da vida. E quanto nós somos carentes, então, dessa graça e dessa misericórdia do Senhor. Então, se você quer prosseguir em conhecer ao Senhor, reconheça a sua brevidade, a sua falha, a sua temporariedade, a sua necessidade de Deus. A palavra de Deus fala que nós pecamos e nós carecemos da graça de Deus. Mas o perdão, como nós vimos no versículo anterior, já foi providenciado a nós através de Jesus. Então nós já temos como conhecer e como prosseguir em conhecer a Deus, porque nós já temos esse entendimento e essa linha de acesso ao Senhor através da confissão sincera, né, dos nossos pecados. Então nós precisamos só reconhecer. E Ele nos convida então a uma vida prática, a uma vida autêntica, né, de santidade, de entendimento de quem Ele é. Capítulo 14 de João, versículo 6. Alguém pode ler para mim, por favor? João 14, 16. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer aprender a lidar com as situações adversas da sua vida, você precisa estar em comunhão com Deus, reconhecendo que não há outro caminho. O único caminho é o Senhor. Caminho, verdade e vida. Esse texto até as crianças sabem de cor. Mas é importante nós entendermos que não basta nós termos um conhecimento apenas intelectual, se nós não tivermos essa revelação do Senhor ao nosso coração. E um texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, depois outro já separa para mim, Deuteronômio 4, 29, Isaías 55, 5 e o Salmo 105, 4. Todos eles vão falar da importância e da necessidade de nós buscarmos ao Senhor e vivermos nessa comunhão com Ele. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Então, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai se deixar achar por nós. Alguém tem Deuteronômio 4, 29? Texto bastante parecido? Sim. Leia bem alto, por favor. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isaías 55, 5. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu o esplendor. Isaías 55, 5. É isso? Sim. Perdão, é o 6. 55, 6. Perdão. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Se você quer prosseguir e conhecer o Senhor, é preciso buscá-lo enquanto ele está perto. Enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente sua presença. Amém. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Versículo 6 que nós lemos no nosso texto base, em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós vimos formas, né, maneiras, algumas, né, porque existem mais, que nós podemos nos aproximar do Senhor com o coração sincero, em arrependimento, em reconhecimento da nossa debilidade, da nossa pequenez,
a nossa necessidade. Meus amados, quando nós falamos, nós somos débeis, somos pequenos, somos frágeis, é tão tremendo imaginar que o Criador de todas as coisas, Ele nos ama da maneira que nós somos. Nós somos pequenos, frágeis, incapazes de por nós mesmos nos achegarmos a Ele, mas Ele tem misericórdia de nós e Ele nos alcança. E a palavra que diz, busca o Senhor deseja ser achado por nós. O Senhor deseja que nós busquemos a Ele. O Senhor deseja que nós tenhamos essa vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, para nós prosseguirmos, né, buscando ao Senhor, nós temos que entender que a busca pelo Senhor é uma busca de relacionamento. Deus sempre, desde o Éden, Ele quis se relacionar com o seu povo. Ele desejou ter essa intimidade com o seu povo. Então, para você conhecer a Deus, não basta apenas você ficar conjecturando a respeito de Deus, mas você precisa se relacionar com Ele. E nós temos a revelação dele, hoje, que é a palavra. E a comunhão, quando nós falamos aqui que é importante nós buscarmos isso em unidade, em comunhão, amados, é importante nós estarmos na casa do Senhor. É importante nós estarmos buscando ao Senhor num lugar onde nós vamos estar nos reunindo e compartilhando da mesma palavra, em aprendendo e crescendo junto no conhecimento da palavra do Senhor. Estar aprendendo os mesmos princípios, estar fundamentados na mesma verdade e exercitando também a comunhão. Porque como que nós vamos exercitar atos de misericórdia, como nós vamos exercitar, né, até as nossas próprias dificuldades de lidar com os relacionamentos se nós não nos relacionarmos. E o melhor local, o local que o Senhor instituiu é a igreja, é o corpo. Né? A palavra nos ensina que Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos parte de um corpo. Então nós precisamos estar, como nós já dissemos, vivendo, né, nessa unidade, buscando uma santificação de vida nessa unidade, sendo confrontados, né, na comunhão uns com os outros. E assim nós vamos estar prosseguindo no conhecimento do Senhor. E assim nós vamos estar crescendo no conhecimento do Senhor. Só que esse conhecimento ele não pode ser só intelectual. Né? Nós vamos crescer para ficar inchados. Nós vamos crescer no conhecimento praticando, né, transbordando desse conhecimento. Uma criança, quando ela cresce, né, e nós vemos às vezes as pessoas na igreja, muitas pessoas que estão, né, convivendo no ambiente, mas elas não crescem. Elas ficam naquele, né, sempre ali naquele. Então é importante esse crescimento. É importante, né, você desenvolver. Quando nós vemos uma criança, a criança, né, ela começa lá com leitinho, daqui a pouco vem um alimento mais sólido e ela vai então crescendo e desenvolvendo de maneira saudável. Então por isso existe a unidade. Para que o crescimento seja saudável. Então você também precisa de um alimento saudável. Você precisa confrontar, né, e ter entendimento de onde você está buscando esse alimento. Saber que a revelação do Senhor é a própria palavra, mas essa palavra também precisa ser uma palavra pregada com sabedoria e com a revelação correta, vinda do Senhor. E nós temos visto, né, a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, para que nós entendamos essa palavra. O versículo seguinte, versículo 6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Só que esse conhecimento, como nós já dissemos, não é um conhecimento simplesmente abstrato, mas é um conhecimento prático. Né? Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia da vida do outro. Né? Olhar para o outro com misericórdia, olhar para o outro com compaixão, e então praticar essa palavra, viver essa palavra. Então, Deus, né, se deixará achar por aqueles que são sinceros de coração. Deus quer e deseja ser achado por nós. Deus quer e deseja o nosso culto sincero, né? O nosso arrependimento sincero, nossa adoração sincera. É um coração que é quebrantado e sincero, né? Como eu já disse, a própria palavra nos ensina, o Senhor não despreza. Então é tão maravilhoso quando nós podemos estar diante dessa palavra e entender, né, que o Senhor um dia se revelou a nós. Mas é tão maravilhoso saber que o nosso Deus, o nosso Criador, Ele se revela a nós através da palavra. Ele esteve aqui, né? Um louvor tão lindo que diz: Ele esteve aqui, Ele andou entre nós. Humilde se tornou, né, o mensageiro da paz. E Ele ainda hoje, né, Ele está conosco através do seu Espírito Santo. E Ele continua se revelando a nós. A revelação não acabou. Acabou a revelação escrita. Tudo que tem aqui nessa palavra é suficiente a nós para nós conhecermos ao Senhor. Mas Ele continua falando no nosso coração, revelando e ministrando essa própria palavra ao coração de cada um de nós. E a igreja é o local onde nós podemos estar reunidos para aprender. E que o Senhor nos dê essa graça de sempre estar, né, reunidos no nome dEle. E Ele diz que onde estiver dois ou mais, Ele ali estará. E que não só aqui,
né, mas onde estivermos, nós possamos estar vivendo, praticando e nos alimentando dessa palavra, que é a palavra viva do Senhor. Né? Nós vamos concluir desejando que o Senhor continue a nos ensinar a perseverar, prosseguir, né? O verbo prosseguir, ele nos dá um sentido de continuar, né? De ir adiante, de levar, de fazer uma continuação, né? E é isso que nós precisamos fazer até que o Senhor volte. Estava faltando na terra, como ele diz aqui no versículo, no capítulo anterior, no capítulo 4, tem um versículo, perdão, eu não anotei, que ele diz assim, que faltava verdade, amor e conhecimento. Muitas vezes nós vemos hoje no mundo faltando isso, faltando verdade, faltando amor e faltando conhecimento. Só que no meio do povo do Senhor, isso é um tripé que é necessário. Né? Verdade, quem é a verdade? Conhecereis a verdade te liberta. O próprio Jesus é a verdade. O verbo encarnado de Deus é a verdade, a palavra do Senhor. Amor, né? O nosso Deus é um Deus de amor, e o conhecimento da graça dele que ele nos dá. Como nós provamos que conhecemos a Deus? Quando nós amamos uns aos outros. Né? Quando você manifesta através dos seus atos de misericórdia, né? Com as suas atitudes de compaixão, com as suas atitudes que refletem, né, o caráter de Deus. Então você demonstra que você conhece a Deus. Não é um conhecimento intelectual. Quantos intelectuais nós conhecemos que não amam, que não têm, né, uma vida de prática, uma vida prática de conhecimento de Deus? Então, que nós possamos ser desafiados a amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, nós vamos estar refletindo que nós conhecemos a Deus, entendendo que esse Deus pode e deseja ser conhecido de nós, por nós, e que ele já se revelou a nós e deseja ainda. Só que é tão tremendo saber que nós não vamos nessa terra, né, conhecê-lo totalmente. Né? Deus é tão soberano, onipotente, onipresente, ele se revela a nós através do seu Espírito, mas quando nós conhecemos um pouquinho, a gente percebe que tem tanto ainda mais para conhecer, porque ele é eterno. E um dia na glória, nós iremos conhecê-lo face a face, toda a sua plenitude. Que nós possamos ansiar, né, por esse momento. Irmos conhecendo a ele todos os dias, aprendendo dele, né, absorvendo desse conhecimento, mas que não sejamos aqueles que olham apenas para esse conhecimento aqui, mas que nós possamos almejar o céu. Né? Vários textos na palavra falam que nós devemos estar olhando e almejando as coisas do alto. Né? O conhecimento de Deus aqui, mas por conta desse conhecimento dele aqui, nós desejamos estar face a face com ele, estar na presença dele e então viver eternamente. E quando nós falamos que é importante viver em unidade, é importante estar na casa do Senhor, é importante aprender do Senhor, e que a nossa vida, no ponto 3, né, nós falamos reconhecer, né, que a nossa vida sem o Senhor não tem importância, é justamente nessa perspectiva, de que nós não devemos viver para este mundo. Viver sim aquilo que nós necessitamos viver aqui, ter a nossa vida organizada aqui, mas não nos prender a este mundo. Porque aqui nós vivemos de forma passageira. Nós somos estrangeiros nessa terra, forasteiros aqui. Né? Há um hino, né, quem gosta de hinos, né, da arca, né, que fala que nós somos forasteiros aqui, nós estamos em terra estranha. Não pelo fato de nós estarmos no Japão, também, né? Mas nós somos forasteiros nessa terra. As coisas dessa terra, elas são estranhas para nós hoje que somos espirituais. Então, que o Senhor nos dê essa graça, né? Essa sabedoria, esse entendimento e esse desejo ardente de buscar mais e mais por Ele, ansiar por Ele. Eu me lembrei agora, né, já era num outro momento aqui, mas eu me lembrei de uma ilustração que eu havia pensado em compartilhar. Nessa semana eu vi num grupo de mães, uma mãe dizendo que o filhinho dela de 8 anos estava chorando porque estava com medo de não ir para o céu. E aquilo foi tão profundo no meu coração, porque eu já vivi essa experiência em casa. E eu compartilhei com ela que os meus, né, mesmo sendo criados na igreja, num determinado momento eles questionaram isso. O Guilherme um dia falou para mim: mãe, mas eu vou para o céu? Né? E ele, por algumas vezes ele me perguntou isso. E amados, então, todos nós temos um anseio, né, por as coisas espirituais, um anseio por Deus. Por isso as pessoas buscam, né, tantas religiões. Mas, né, olhando para a palavra, nós entendemos que o único caminho é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Né? Então eu disse a essa mãe, né, compartilhei com ela, eu falei assim: na minha casa já aconteceu isso.
E nós vamos ver isso sempre acontecer, porque nós ansiamos por coisas espirituais, nós ansiamos por Deus, né? Até uma frase que diz que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, só Ele preenche. Então eu disse a ela, diga a ele que se ele conhecer a Jesus, se ele entender de Jesus, se ele aceitar Jesus no seu coração, ele vai para o céu. E o Guilherme agora, ele ainda fala para mim assim, às vezes ele fala assim, mamãe, eu vou um dia morar no céu. Isso é maravilhoso, porque nós desejamos e almejamos morar no céu. Eu quero ir morar no céu, né, no tempo do Senhor, quando Ele desejar. Mas então que nós possamos prosseguir, amados, prosseguir e conhecer o Senhor. Ansiar por estar na presença dEle, por estar na casa do Senhor, por ouvir a Sua palavra. Né? Se nós estamos já conhecendo a Ele, então que nós possamos desejar conhecer mais, querer mais, ansiar mais, ter fome e sede de Deus. E entender que nada vai nos satisfazer, nada vai preencher o nosso coração, nada vai preencher a nossa vida, a não ser o Senhor. Amém? Eu quero orar neste momento, nesse propósito, para que aqueles que ainda não conhecem, para que aqueles que ainda não têm esse entendimento de Deus, possam um dia, né, se dobrar, se prostrar diante do Senhor, desejar e estar buscando a Ele. E nós que já conhecemos, que sejamos fortalecidos. Né? O povo aqui estava, né, o livro de Oséias diz que por falta de conhecimento o povo estava sendo destruído. Às vezes no meio do povo de Deus mesmo tem pessoas que ainda não tiveram esse encontro, entenderam essa revelação. E a palavra nos fala em Oséias 4:6 que diz que o povo do Senhor era destruído por falta de conhecimento. Então que nós possamos entender e conhecer verdadeiramente o Senhor, nos arrepender, reconhecer que nós somos, né, reconhecer que nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor e que Ele venha tratar conosco. Amém?